Olá, boa tarde. Agora são 1h13 da tarde e você está sintonizado no rádio JVB. E este é o programa Trilha Cultural, trazendo até você informação, ciência, cultura e cidadania, nas ondas da rádio de segunda a sexta. Na segunda-feira, 30/5, no CMTO Bela Vista, a professora Socorro de Língua Portuguesa organizou um projeto com os alunos da turma 2301 e 2302, com o intuito de criar maquetes baseadas em obras literárias e incentivar a leitura. O projeto se deu com a escolha de uma das cenas dos livros para retratar em sua maquete e para tirar nossas dúvidas sobre o processo de criação dessa produção, iremos entrevistar os alunos da turma 2301. Carlos Eduardo 03 do CFA, assessor de comunicação, Loruama Vieira, Amanda Faria 02 do CFA, assessor de comunicação, Raquel Pereira 16 CFF Fiscal, Samuel Marcos 19 CFF Fiscal e Geisiele Vasconcelos e a professora Socorro de Língua Portuguesa. Boa tarde, estamos aqui com as alunas da turma 2301, Amanda Farias, a 02 do curso CFA, assessor de comunicação, e Raquel Pereira, a 16 do curso CFF Fiscal. A professora Socorro de Língua Portuguesa, ela passou um projeto para vocês para criar uma maquete. Qual foi a inspiração que vocês tiveram para criar essa maquete? Bom, a maquete teve como inspiração o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vocês podem me contar um pouco sobre o que é a história desse livro? A história conta a vida de um defunto autor, onde ele morreu para depois poder contar suas histórias, que ele faz um resumo do que aconteceu na sua infância e volta para sua morte, do que aconteceu na sua vida jovem e adulta e volta ainda a falar um pouco da sua morte e conta suas histórias, suas experiências, os seus amores, que tiveram 3 principais mulheres na sua vida. E ele termina a história contando sobre como morreu e faz um agradecimento final. Bom, é nessa história que Machado de Assis denuncia os vários problemas que existem na sociedade, tanto políticas quanto com as pessoas em si. Como é um livro muito extenso, vocês tinham que escolher pelo menos uma cena para criar a maquete de vocês. Por que vocês escolheram essa cena na maquete? Escolhemos a cena das 3 mulheres mais importantes de sua vida, pelas 3 que eles mais se apaixonaram, porque ele morreu sem ter filhos e sem casar. Agora eu gostaria de saber quanto tempo demorou para criar a maquete de vocês e qual foi a parte mais difícil de produzi-la. Demoramos em média 3 dias para fazer a maquete, porque temos a escola que não podíamos faltar, né, nossos estudos, então tivemos que dividir o trabalho em 3 dias e fazer ele no turno matutino. Como a 02 falou, a gente fez a maquete em 3 dias. Demorou porque tivemos que confeccionar cada boneco, cada roupa, cada parte da maquete foi feita por nós. Então, com certeza, não íamos terminar em apenas um dia. E no último dia acabou que eu não fui, a 02 terminou o trabalho praticamente só, mas todo o grupo se interessou em fazer. E qual foi a parte mais difícil produzindo ela? Como a 16 disse, a parte mais difícil foi confeccionar, principalmente as roupas, que os bonecos são muito pequenos, então era muito difícil de deixar bonitinho, né, vamos que dizer assim, e também de escolher o cenário, porque tinha muitas cenas interessantes. Aí para escolher uma que definisse a maquete toda também foi uma coisa muito complicada. Agradeço pela oportunidade de fazer essa entrevista. Muito obrigado por ter cedido seu tempo aqui com a gente. Nós que agradecemos e se precisar estaremos aqui. Sim, a entrevista foi muito ótima. Sempre que precisar pode chamar nós, que sempre participaremos. Obrigada. Boa tarde, a gente está aqui com Samuel Marcos, 19, do CFF, curso de Fiscal, e Geisiele Vasconcelos, da turma 2301. Qual livro vocês tiveram inspiração para criar a maquete e quem é o autor dele? O livro foi A Cartomante e o autor foi o Machado de Assis. Me conta um pouco sobre o que é a história do livro. É um rapaz lá que ele era advogado, né? Ele encontra um parceiro de infância que pediu para ele solucionar um caso da morte da mãe dele. E esse parceiro, que no caso era o cliente dele, acaba tendo um caso com a esposa do advogado e que no final os 3 acabam fazendo um trisal.
Para vocês criarem a maquete, precisavam de uma cena para retratá-lo nele. Qual cena vocês escolheram? A cena que nós usamos foi quando o advogado está conversando com o cliente dele, que acho que foi uma das mais emblemáticas do conto, do texto. Quanto tempo demorou para vocês criar essa maquete? A maquete foi basicamente assim de 2 a 3 dias, né? Assim, levando em conta o tempo assim que nós levamos produzindo as peças e os outros materiais. Qual foi a parte mais difícil produzindo ela? Montar. Boa tarde, estamos aqui com os alunos da turma 2301-03 do curso de Ascom, Assessor de Comunicação, e a aluna Loruama Vieira. Sobre qual livro vocês tiveram inspiração para criar a maquete? Então, nós criamos o livro com a inspiração, na verdade não foi nem um livro, foi um conto chamado A Missa do Galo, do autor Machado de Assis. Me conta um pouco da história que vocês escolheram retratar na maquete. O conto Missa do Galo, de Machado de Assis, ele é importante porque trata de uma crítica social da idade contemporânea, que fala sobre a questão do adultério. O adultério que a mulher não poderia fazer, porém o homem ainda assim era meio que aceito. Já a mulher é bem criticada na sociedade se a mesma cometesse o adultério. Então aqui nós vamos ver a história do escrivão Menezes e da senhora Conceição, que no caso do escrivão Menezes possivelmente ia a um teatro para atrair sua esposa com uma mulher, enquanto a Conceição ficava em casa. Qual cena vocês escolheram para retratar na maquete? Na verdade, a gente escolheu todas as cenas, porque na maquete era para ser tratado a vida dele, do começo da história até o final. E qual foi a parte mais difícil na produção da maquete? A parte mais difícil na produção da maquete foi na parte em que o Nogueira foi para Rio de Janeiro, que foi produzido uma ponte com palito de picolé, que foi a parte mais difícil, que foi colar e centralizar ela no canto certo e achar a terra para colocar em cima da coisa para dizer que é a praia, aquela praia de Copacabana. Boa tarde, estamos aqui com a professora Socorro, de Língua Portuguesa, e ela foi a responsável pelo projeto de criação das maquetes com as turmas 2301 e 2302. Professora, quando surgiu a ideia desse projeto e qual era seu intuito com ele? Boa tarde. Desde o início, o projeto já se fazia, constava no meu planejamento, né, do ano letivo de 2022. A priori, com as leituras de livros que contemplavam o primeiro bimestre. Sucessivamente, acrescentamos mais os exemplares que contemplam o segundo bimestre e acrescentamos também, além do gênero romance, os contos. O intuito era despertar nos alunos o gosto pela leitura, a interpretação de textos, no intuito de contribuir para assimilar mais facilmente conteúdos e desenvolver o pensamento crítico, né? Aumentar o vocabulário e adquirir mais conhecimento. Foi você que escolheu esses livros? E se sim, qual foi o motivo por trás dessa escolha? Sim, foram selecionados de acordo com os objetos de conhecimentos propostos para a série, no caso a segunda série do ensino médio. E nós estudamos as tendências literárias, que no caso foram, primeiramente, no primeiro bimestre, o romantismo, em Portugal, né, e no Brasil. E, posteriormente, no segundo bimestre, nós trabalhamos o realismo, também em Portugal e no Brasil. Só que para as maquetes, os trabalhos, eu dei uma preferência aos escritores brasileiros, da literatura brasileira, e eles fizeram um trabalho maravilhoso. E como a senhora acha que foi o desempenho dos alunos fazendo o projeto? Eu achei maravilhoso o trabalho desenvolvido pelos alunos, pois eles souberam pegar a essência da obra, fazer o recorte para transformar, desenvolvendo o senso crítico para construir as maquetes, onde teria que pegar a principal ideia, inferir, e eles conseguiram fazer esse trabalho e desenvolveram com Obrigada, louvor. professora, por disponibilizar seu tempo para fazer parte dessa entrevista. O Trilha Cultural de hoje fica por aqui.
Produção: Yasmin Aguiar, Aleph Cauã, Manuel Vicente, Rayana Xavier, Geiel França, Wesley França, João Gabriel e Moisés Nogueira. Até o nosso próximo encontro.